Eu não nasci por conta de documento, tá, gente? Por essa questão também da cultura chinesa, a minha mãe não conseguia entender o que era bullying. Tudo aquilo que eu passo, eu já olho com aquela cara do tipo, vai ser solucionado. Tipo, não precisa entrar em desespero. Cresci num ambiente que eu tinha um interruptor, né? De troca de cultura. Tanto brasileira quanto a chinesa. Então, dependendo do ambiente que eu tô, eu troco. Eu não vou trabalhar porque eu não recebo. Você tinha essa opção, irmão? Eu não tinha, não. Não, minha mãe falava, tipo, vem aqui, vem ajudar aqui na loja. Aí eu, não vou receber, tô indo lá. E aí, família, eu sou o Gi, esse é mais um episódio do Hackcast. E hoje temos o prazer de receber aqui a Suzana. Tudo bem, Suzana? Olá, gente, eu me chamo Suzana, mas todo mundo pode me chamar de Su. Obrigado por ter vindo, muito prazer. O prazer é todo. E fala um pouco sobre você. Bom, gente, como eu acabei de dizer, eu me chamo Suzana, tenho 28 anos, sou descendente de chinês. Tenho uma irmã, 2 sobrinhas, sou mãe de pet e amo animais. E como é a sua relação com a cultura chinesa? Nossa, eu sempre cresci num ambiente que eu tinha um interruptor, né, de troca de cultura, tanto brasileira quanto a chinesa. Então, basicamente eu cresci nisso. Então, dependendo do ambiente que eu tô, eu troco. É meio que 50-50, 50-50, mas acho que de uns anos pra cá eu tô muito mais, tipo, 60-70% pra cultura asiática. Tipo, chinesa, desculpa, gente. Seus pais vieram aqui porque tinha parente, amigos, ou vieram por conta própria? Então, foi uma história até que bem engraçada. Eles não me deram muitos detalhes, mas quando eu perguntei, foi basicamente o meu tio, ele é um grande empresário. Aí, naquela época, quando o Brasil tava, né, fazendo toda a divulgação para atrair imigrantes, o meu tio, além de pensar em estender o negócio deles lá pro mercado da Europa, ele pensou em estender aqui pra América Latina. Aí, nisso, o meu pai se interessou, aí ele convidou pro meu pai e pra minha mãe virem aqui meio que fazer uma pesquisa de mercado. Então, eles vieram juntamente com a minha irmã, né, e daqui, tipo, ficaram por uns anos. O meu tio veio pra cá, viu e falou que ia dar início aos negócios. Aí que vem engraçado, que o meu tio não deu início aos negócios, ele foi embora e os meus pais ficaram aqui. E nesse processo, seus pais já tinham uma profissão sustentável na China? Ou eles vieram também para procurar uma situação melhor? Porque muitos chineses que vêm para cá, vêm nessa intenção. Então, eles são mais um caso igual da maioria, que vem para uma vida melhor, ou ele já tinha uma vida estabelecida lá e veio para explorar mesmo, sabe? Eu não sei de muitos detalhes, mas eu acredito que sim. Foi uma das possibilidades de terem vindo pra cá. Mas como eles vêm de cidade grande, o meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram um trabalho fixo, tipo, numa fábrica grande lá. Qual fábrica, eu não sei. Mas foi com esse convite, acho que o meu tio acabou incentivando muito ele, né? Do tipo, ai, nossa, a América Latina deve ser um país muito bom, principalmente o Brasil. Tipo, vai lá, não sei o quê. E deve ter feito alguma troca, assim, pra eles, tipo, abandonarem a vida lá e terem vindo aqui. E qual que foi a reação dos seus pais, pro seu tio ter insistido, né? Falado pra eles virem, conhecer e tudo mais, começar um negócio, não ter começado, e seus pais teve que começar algo do zero, assim, né? Acredito que foi um choque. Como foi para os seus pais essa situação? Eu acho que o meu pai, ele não aceitou muito bem, né? Até porque o meu pai, tipo, todos esses anos, ele sempre deixou muito claro que ele não gosta da vida aqui no Brasil. Ele nunca se acostumou, porque ele se sente muito mais confortável pelos benefícios e a estrutura que a China consegue dar a ele, né? Já a minha mãe, eu acho que a minha mãe, ela foi mais pé firme no chão. Tipo, ela encarou a realidade e falou assim, agora eu vou ter que sustentar minha família aqui na situação aqui do Brasil. E quando ela veio pra cá, eu não nasci por conta de documento, tá, gente? A minha irmã veio com 12 anos. Aí, depois de 2 anos que os meus pais vieram aqui pro Brasil, aí me tiveram. Então, acho que a minha mãe teve esse choque de realidade. Falaram assim, não, tipo, eu preciso ser mais firme e, sabe, ter meu próprio negócio. Você sabe dizer o que eles começaram assim que chegou aqui no Brasil? Opa! Comerciantes na 25 de março. Direto, eles já conseguiram uma loja assim? Pelo que eu sei, eles primeiro começaram na questão de, tipo, pegar mercadoria.
Aí, eu não sei se era que Uma nem... revenda. Isso, era que nem uma revenda. É que realmente eu não sei de muitos detalhes. Uma revenda, mas depois eles migraram para ter uma loja no Shopping 25 de Março. Depois da loja que eles tiveram uma importadora e exportadora. E conta pra gente, agora que a gente já sabe, né, que seus pais vieram, né, um pouco da trajetória. Conta um pouco como foi a sua infância. Foi tranquilo na escola? Você era uma pessoa que desde sempre já era mais extrovertida, conseguia se dar bem nessa parte social? Ou tinha um pouquinho dessa questão de não saber se você é brasileira ou chinesa na época, assim, de fazer amizade, essas coisas? Então, a minha infância, na verdade, ela foi meio obscura. Ela não foi muito legal. Eu cresci, né, como eu disse, tipo, nessa troca de cultura. E na escola eu sempre fui a patinho feio. Então, por mais que eu eu era rodeada pelos meus amigos asiáticos e também pelos meus colegas lá da escola, que são os brasileiros, eu sofria muito bullying. E eu acho que por essa questão também da cultura chinesa, a minha mãe não conseguia entender o que era bullying. Então, eu não tinha esse suporte. Então, a minha infância eu sofri bastante. Então, eu era uma pessoa muito fechada. Eu tinha um temperamento muito estourado, porque todo o bullying que eu sofria na escola, eu não tinha onde, tipo, uma saída procurar, né? Tipo, um refúgio. Chegava em casa, falava pros meus pais não entendiam, a minha irmã também não entendia. Eu chegava na escola, falava pras professoras, as professoras achavam que era coisa de criança, sabe? E na época a gente também não entendia que isso era bullying, né? Então, eu acho que isso permaneceu até os meus 15. Acho que depois dos 15, talvez, com a minha mudança, talvez, tipo, aí eu comecei a ter uma infância um pouquinho melhor, a juventude melhor. Assim que seus pais tiveram você teve que voltar pra China? Não, eu nunca quase tive oportunidade de ir pra China. A primeira vez que eu fui foi aos 3 anos, quando a minha avó faleceu. E da última vez que eu fui foi em 2017. Mas eu não cheguei a conhecer a China, sabe? Tipo, isso é uma das coisas que eu tenho no meu checklist pra fazer. Nossa, e infelizmente você teve que passar por essa situação que muitas pessoas passam, né? Voltando a falar sobre a época de escola, né? O bullying, que é muito triste quando uma pessoa tem que passar por isso, uma criança, né? Na época. E conta pra gente qual foi o momento que você conseguiu virar essa chave e superar isso. Você falou que mais ou menos com uns 15, mudou um pouco, acho que a sua personalidade, conseguiu... Foi alguém que conseguiu te ajudar? Você procurou, de repente, uma psicóloga? Ou foi alguma outra coisa que deu esse start que pôde melhorar essa situação? Eu posso dizer que foi uma pessoa que surgiu na minha vida, que me ajudou, me deu essa mão. Mas basicamente, a educação que eu sofri em casa, os meus pais sempre falavam pra gente que tudo que acontece dentro de casa acontece com você mesma, você não pode meio que falar pra fora. Que em chinês a gente chama de 家丑不可外扬, né? Então, eu sempre levei isso comigo. Eu não busquei por terapia, nunca até hoje em dia, porque eu sempre levei que todas essas coisas eu consigo superar. Isso é um erro muito grande, gente, não façam isso. E essa pessoa que me ajudou, ele foi eu chamo de ex-noivo da minha irmã, mas os dois só chegaram a noivar, né? O ex-noivo da minha irmã, que ele era de descendência japonesa. E ele tinha uma mente muito aberta e ele era muito acolhedor, né? Além das coisas que eu passava, na escola, os meus pais, eles sempre brigaram desde muito pequeno. Eu nunca vi, um dia deles não discutirem ou de não brigarem. Então, sabe quando você acaba acumulando muito daquela energia dentro de você e você acha daquilo muito normal? Então, aí... Como que eu posso dizer? Aí foi um dia que ele falou assim pra mim, quando eu tive uma briga muito feia com a minha mãe, ele falou assim: Su, você não pode esperar que a sua mãe mude, porque a sua mãe já chegou numa idade que ela não vai conseguir mais mudar. Porque pra ela é normal, essa foi a educação que ela sofreu, o ambiente que ela cresceu. Então, se você quer que as coisas em volta de você, a situação que você está, mude, a mudança tem que partir de você mesma. Então, o que você, Suzana, faria, né, de primeiro passo, que decisão você tomaria para conseguir fazer isso mudar aos poucos? Aí foi aí que eu comecei a pensar,
né? Eu falei assim, eu sempre falei pras pessoas do tipo, nossa, eu espero que ela mude, sabe? Eu espero que essa pessoa me ame mais, eu espero que essa pessoa faça mais por mim. E eu nunca pensei do tipo, para que a pessoa me ame mais, eu preciso me amar em primeiro lugar, sabe? Para fazer as coisas acontecer, eu preciso fazer a coisa acontecer. Então, acho que foi depois dos 15 que eu comecei a me colocar em primeiro lugar e entender que tudo tem que partir de mim mesma. Aí as coisas começaram a mudar. Até a minha relação com a minha família, com a minha própria irmã, que a gente sempre brigava, e a relação com a minha mãe, né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma relação muito mais harmônica. Nossa, que bom, né? Graças ao seu ex-noivo da sua Realmente, irmã, né? foi tipo... Sabe aquela palavra que quando ele falou pra você, pum, surgiu aquela luz? Você fala assim, nossa, tudo faz sentido. Ainda bem que conseguiu mudar, né? Mesmo assim, sendo 15 anos, é um pouco tarde já, mas conseguiu mudar isso. E você tinha muita amiga próxima também? Eu tinha. Naquela época, eu sempre coloquei na minha cabeça que quanto mais amigos você tem, maior o seu status, tanto na escola quanto lá fora. Porque acho que essa era a visão de quando você é menor, sabe? Nossa, um popular lá da escola, ele é popular porque ele tem muitos amigos, porque ela é bonita e tem muitos amigos. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que do tipo, eu preciso fazer as pessoas gostarem de mim, eu preciso ter a maior quantidade de amigos e conhecidos possíveis. E acho que foi depois dos meus 15 que eu comecei a entender que do tipo... E foi uma frase que a minha mãe disse pra mim, que algumas vezes não está sobre a quantidade, e sim a qualidade. Aí foi aí que eu comecei a repensar sobre a vida que eu estava levando e também sobre as amizades que eu estava fazendo. Mas Porque a realmente, amizade dá pra gente contar no dedo. a maioria são Hoje em colegas, né? A maioria são colegas, É. eu acho que é um grupo muito seleto, que são amigos que você leva pra vida e que realmente vão te ajudar, né? E como você disse, quando é jovem, realmente essa questão de... Parece que todo mundo são amigos, né? E cria essa questão de Aquela se sentir profundidade, popular. né? Não, você entende bem, você foi super popular na escola. Não, você Não. também, pô. Eu não. Eu sempre fui aquele cara que mais tímido e tal. Mas se quiser falar de popularidade, Não, o na Gia escola, aqui né, é você- fera. O Gia aqui tá doido. Não, Conhecia todo mundo. na sua escola também, você conhecia todo mundo lá no Rio também. que nada. Nossa. Mas que bom que você passou por esse conselho e conseguiu levar isso pra vida, né? Porque uma coisa que você falou dá pra entender muito bem. Quando a gente reprime muitas coisas e acaba armazenando e guardando, Acaba Fica- estourando. chega uma hora que você vai estourar. Então a melhor coisa que tem é você conseguir se libertar disso. Às vezes você conversando com alguém, dividir um pouco esse peso. Porque eu também te entendo, porque você diz assim, cara, que seus pais não entendiam, sua irmã não entendia. Então era muito difícil, porque você parecia que não tinha pra quem falar. Exato. Então você fica tipo, caramba, como eu vou resolver isso, né? Então é um momento muito difícil. Até mesmo do tipo, eu tinha amigas da igreja que, tipo, entendia da situação que eu tinha em casa e conseguia me enxergar que eu não estava bem. Então procuravam sempre uma abertura para conseguir entender o que eu estava passando. Mas como eu sempre coloquei na minha mente que e sempre que eu falava um pouco e a minha mãe ficava sabendo, eu tomava um esporro. Então também isso foi um dos bloqueios de quando eu era menor, sabe? O medo de procurar uma pessoa para, sabe, desabafar, procurar uma ajuda. Acho que foi depois que eu fui crescendo que eu comecei a não ter medo, sabe? Mesmo de eu sabendo que a minha mãe vai dar um esporro, mesmo de eu ter compartilhado, sabe? Mas, tipo, ficou muito mais leve. Sim. Com certeza. Quando tem essa barreira, né? Que você começa a contar pros seus pais, em vez de aconselhar, dá expor. Aí você acaba evitando de contar algumas coisas, né? Certas Exato. coisas. Mas, assim, por um lado, eu também entendo a minha mãe, né? Porque, querendo ou não, você acaba mostrando muito a sua vulnerabilidade para os outros. Sim, sim. E você nunca sabe o que os outros podem utilizar dessa vulnerabilidade contra você. Então, eu acho que, tipo, pelo fato dela também não estar numa situação em que ela se sente confortável, que ela se sente reprimida, aí eu compartilhar isso para, talvez tipo, os pais das minhas amigas, as minhas amigas que vão contar para os familiares, tipo, as pessoas enxergarem ela com os outros olhares. Então, acho que ela evitava isso, tipo, eu entendo bastante o lado Podemos dela falar também. que o conselho dela foi diferente pra você, né? Em vez de dar um conselho, você entender melhor, aí dava expor. É,
Porque a forma de demonstrar carinho e amor da minha mãe é diferente, gente. A gente sempre frisa isso, Sim. né? E compartilha muito com os convidados sobre essa questão da linguagem de amor dos nossos pais, Exato. daquela geração. Mas é aquilo, tem muitos pais e muitos pais, assim, são partes e partes. Tem alguns que vão te dar amor e carinho, dessa forma vai florescer uma saída, e tem alguns que meio que falam assim, cara, eu não posso facilitar demais pra você, porque é o seguinte, a sociedade lá fora Exato. não vai falar que você é maravilhoso, não vai Nossa, falar que você Meus pais sempre vai falaram conseguir isso. tudo, não vai falar as coisas bonitas que você quer ouvir. Então a sociedade lá fora vai ser duro com você. Então, eu acho que esse é o equilíbrio. Eu acho que isso tem um lado bom, como tem o lado bom da pessoa que tá lá sempre, pô, você é fera, você é isso, você é aquilo. Então, eu acho que é um equilíbrio ali, tudo tem seus prós e contras, né? Sim. E seguindo aqui nessa linhagem da sua vida, né? Chegando na sua adolescência, você chegou a cursar alguma faculdade? Sim, eu sou formada em administração com ênfase ao comércio exterior pelo Mackenzie. Foi um curso que você escolheu? Não, gente, foi a minha mãe que escolheu. Eu queria prestar psicologia, cheguei a cogitar prestar medicina, só que a minha mãe não tinha condições de talvez esperar eu fazer cursinho, porque medicina é muito difícil. Eu tive amigas de infância que ficaram de 4 a 5 anos no cursinho para conseguir entrar, né, na faculdade. E então, pensando na situação de casa, eu acabei tirando. Mas eu prestei para enfermagem, psicologia e também prestei para comércio exterior, que era o que a minha mãe queria para mim, né? Porque ela sempre falou, ai, mas você tem um mandarim, você tem português, sabe? E a gente sempre faz comércio, então você vai se dar muito bem. Daqui a pouco você vai lá, também é despachante. Ai, gente. Eu acho que uma boa parte de chineses tem essa questão de ter um pouco de pressa, né? Sim. Ter que se estabilizar logo, Exato. ter que ter isso logo, aquilo. É casar, é ter filho, é trabalhar, é um emprego. Tem aquele caminho já formado, sim, assim. Sim. E se passar de uma certa idade, parece que, né, o mundo vai desmoronar. Exato. É complicado. Você é meio que desclassificada da sociedade. É uma pressão grande. Aquela pressão e rapidez também. Nossa. Você sempre aprendeu mandarim em casa ou foi em alguma escola também? Eu sempre falei mandarim em casa, né? Mas eu cursei uma escolinha, tipo, chinês lá no Happy Kids, Lutin. Tá lá na Ana Rosa. Ana Rosa? Só que eu acho que eu aprendi mais o mandarim por conta própria mesmo. Eu era muito viciada em assistir novelas taiwanesas na época. Nossa. Taiwanesas, porque na época da minha idade, nossas novelas taiwanesas era o auge. Então, eu aprendi o mandarim mesmo por minha conta. Querendo o taiwanês, pinyin é diferente, né? O pinyin é diferente. Primeiro eu aprendi o tradicional. O tradicional Isso, o chinês. tradicional. Aí depois, nos meus 7 anos, 8 anos, eu migrei pro simplificado. O tradicional é bem tradicional. difícil. Hoje em dia eu não consigo mais escrever o tradicional, mas eu sei ler. Eu sei ler, tipo, normalmente, tipo, não tenho nenhuma barreira. Então você escreve, fala, lê, de boa. De boa, os dois. Bom, você é praticamente brasileira, né? E tem essa questão de ter aprendido mandarim também. Mas qual é a língua que você se sente mais confortável pro dia a dia? Tipo assim, qual que é a sua zona de conforto? Ou as duas são a sua zona de conforto? As duas são a minha zona de conforto, mas pensando de uns anos pra cá eu ter utilizado mais o chinês, dependendo da situação, consigo expressar melhor em mandarim. Em chinês. Tipo, algumas formas de descrever certas situações, até mesmo coisas. Em português eu já tenho que parar pra pensar. Porque, querendo ou não, ela trabalha em multinacionais chinesas, Sim. no qual você exercita muito o mandarim. Então, o dia a dia faz você ficar mais afiado. Exato. Você conseguiu o emprego, assim, multinacional chinesa? Foi depois que você saiu da faculdade ou conseguiu estágio também? Eu nunca estagiei. Eu sempre trabalhei, tipo, efetivada, CLT. O primeiro trabalho, acho que eu também consegui, assim, por conta própria. Pesquisei, mandei o currículo e foi. Mas o meu sonho na faculdade era trabalhar em banco. Mas eu nunca consegui. Ser Cara, acho bancária. que todo mundo já pensou em ser bancária. Porque quando você tá na faculdade, eu não sei, parece que é tipo um status, assim, de um universitário. Principalmente quem cursa
ADM, sabe? O foco é conseguir entrar num banco, principalmente ser estagiário por conta do PLR. Ele também é formado em administração. Aí, ó. Fala, irmão, você também pensava assim? Você também é nada, só pensava, tipo, terminar o curso e pronto. Todo mundo ou entrava no Citibank ou entrava no Itaú. Juro. É bom, né? Porque os benefícios, dinheiro, né? Também tem os benefícios, né? E eu acho que bancário também, acho que na comunidade chinesa também é muito bem visto esse emprego. Sim. Então os pais falam, caramba, ó, bancário? Médico, advogado, bancário. Engenheiro, nossa. Não, tipo, falar bancário, então ganha bem. Ganha bem. Aí já chega lá, a minha amiga tá precisando abrir uma conta bancária? Aqui, e você... Ajuda aqui. Ajuda aqui. E, outra coisa também, aproveitar que a gente tá falando de língua, né? Uhum. Seus pais, eles já estão aqui há muito tempo, né? Estamos falando aí pelo menos 2 a 3 décadas. Eles têm uma dificuldade com português ou já conseguem tirar de letra? Ainda tem dificuldade. A minha mãe ainda tem aquele sotaque bem forte, porque ela utiliza mais o mandarim no dia a dia, mas ela consegue se comunicar muito bem. Consegue, tipo, ver as coisas também muito bem. E a sua irmã? Minha irmã, ela já tem essa troca também, mas o português da minha irmã também tem bastante sotaque. É porque ela veio com 12 anos também, né? E ela é casada com um chinês também. Sim. E eu acho que fica muito um círculo de chineses. Exato. Então acaba exercitando um pouco o português, o que atrapalha, né? E a sua irmã, ela acabou seguindo os passos de seus pais? Ou ela também conseguiu estudar e ter uma profissão? A minha irmã chegou a cursar graduação, só que ela não completou. Aí depois disso, ela sempre também buscou trabalhar, tipo, em empresas grandes, tipo, para os chineses. E hoje em dia ela trabalha com... O que a minha irmã trabalha, mano? Ela trabalha numa empresa que tem o projeto, um ramo que é despachante, outro ramo que é a questão de troca de dinheiro, troca de câmbio, câmbio. Ela é gerente de lá. Que legal. Você lembra o curso que ela fez? Administração também. Mas ela não completou. Então, Deixou a minha mãe muito brava. Sério? E você falou que você não fez estágio, né? Você lembra o primeiro emprego que você... qual era o seu primeiro emprego? Esse primeiro emprego de todos. Porque eu sempre trabalhei... Na verdade, assim, eu sempre trabalhei desde os 11 anos. Com seus pais? Nas férias, não. Eu Não? trabalhava, tipo, na loja de outras pessoas. Nas férias de julho e nas férias de dezembro e janeiro. Uhum. Então, eu sempre, tipo, fazia aquilo era mais um bico, né? Mas Sim. trabalho efetivo mesmo... Acho que o meu primeiro emprego foi para o Zhu Huizhang, que antes ele era o Huizhang do Huaran Xiehui. Eu já ouvi falar. Foi o senhor Ronaldo. Ele foi o meu primeiro patrão, assim, do meu emprego efetivo. Oficial, assim, vamos dizer. Oficial, Assim, quando eu já tava na faculdade, né? Porque eu não conto antes da faculdade. Aí, depois disso, eu acho que eu enxerguei mais... Meio que tentei mudar o meu foco. Porque eu queria conseguir aprender mais coisas e entrar para esse mundo corporativo, assim, sabe? E você trabalhou, assim, em bicos, né? Quando era mais jovem. Mas você não chegou a ajudar seus pais, tipo, com o trabalho na loja deles? Não, porque eu não recebia. Minha mãe falava, eu já pago pra você estudar. Eu já faço comida pra você. Você vem aqui ajudar, eu ainda tenho que te pagar. Caramba. E sua irmã? Sua irmã ajudava? Não, minha irmã, ela já tinha um emprego. Já tinha emprego? Já tinha emprego. E a gente A também gente não nunca tinha, recebia. não tinha essa opção, não. Não. Eu não vou trabalhar porque eu não recebo. Você tinha essa opção, irmão? Eu não tinha, não. Não, minha mãe falava, tipo, vem aqui, vem ajudar aqui na loja. Aí eu, não vou receber, tô indo lá. É tipo, a gente não vai pro CV. como a gente é filho único, né? Então, só a gente que tá ali pra ajudar, senão... A gente, por ser filho único, é engraçado, porque devia ser divisão, né? Devia ter um momento caçula e um momento mais velho que é o responsável. Mas por ser filho único, a gente acaba sendo só o responsável, então... Eu acho que pra minha mãe era muito a cabeça do tipo, se você tá ganhando seu próprio dinheiro e não gastado, o meu tá ótimo. Caramba. Te amo, mãe. Isso, como chegou assim no multinacional? Na multinacional,
Trabalhei por, acho que quase 2 anos numa contabilidade. Aí Chinesa? Numa contabilidade chinesa. Lá eu aprendi muito nessa questão financeira e também de recursos humanos. Eu acho que isso foi um dos pontos a me ajudar a conseguir um emprego numa multinacional, porque eu consegui desenvolver habilidades, né? Uhum. E experiências. Aí foi aí que eu consegui. Eu procurei pelo LinkedIn mesmo. Você sabe que uns anos atrás, essas empresas multinacionais chinesas vinham aqui no Brasil e não tinha um chinês que falava inglês, como hoje em dia, né? Então eles buscavam muito um bilíngue, que nem a gente. Então eu acabei conseguindo essa vaga. Trabalhei na parte operacional, também era intérprete. Aí, com a saída deles, eu comecei a procurar empresas maiores. Foi aí que eu comecei a construir a minha trajetória. Mas aí você fala inglês também? Então, hoje em dia eu falo que não, porque eu perdi muito, né, a habilidade, a prática de conversação em inglês. Porque na empresa, mesmo que todos os chineses, todos os e-mails, as reuniões são em inglês, eles sabendo que você fala português ou sabem que você fala chinês, eles vão falar aquela língua que eles sentem mais confortáveis. Então, eu tenho um entendimento, eu tenho uma leitura, tipo, eu consigo escrever os e-mails, todas essas coisas em inglês. Só que se você me parar pra conversar, eu já me sinto insegura. Nossa, e você trabalhou em diversos empregos, pelo visto, né? Teve uma rodagem muito boa, adquire muita experiência. Como que você chegou agora para começar com produções de pequenas telenovelas, vamos dizer assim? Como que surgiu isso? Se você recebeu a proposta de alguém, e como você mudou assim de ramo, assim, drasticamente para uma coisa totalmente diferente? Então, eu sempre, na verdade, toda essa minha trajetória profissional, eu tive os meus momentos, assim, que eu estava perdida. Porque realmente acho que a gente sempre cresce naquela mentalidade que os pais colocam na gente de que você precisa entrar numa empresa, você precisa, tipo, seguir nessa carreira e meio que crescer dentro da empresa. Comecei a perceber que, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais dinâmica do que uma pessoa rotineira. Quando eu caio numa rotina, eu acabo não vendo significado naquele trabalho que eu tô fazendo. Tipo, ele dá resultado, mas parece que você tá acomodado sempre no mesmo lugar. E eu sempre quis buscar por aprender mais, por conseguir, lidar com pessoas novas, com situações novas, né? Tipo, absorver conhecimentos novos. Foi aí que eu também comecei a ver a parte de marketing. Era um departamento que sempre estava nos corre de entrar em contato com os influenciadores, de fechar projetos, fechar negócios, criar as lojas pop-ups. E eu me interessei. E eu falei assim, será que não é o caminho que eu preciso, designar pra mim? Aí foi daí, Venho, estendeu a mão e falou assim, olha, a gente tem uma vaga, você não quer vir em parte comercial? Aí eu parei pra pensar, comercial também é muito linha de frente, eu vou negociar, eu vou entrar em contato com pessoas novas, eu vou participar, assim, de feiras, né, ter contatos com coisas que possa elevar mais do meu conhecimento. Eu tentei uma transferência interna, que no final das contas não deu certo. Um tempo, acho que em off, meio que parei pra raciocinar mesmo o que eu quero da minha vida, porque eu tava já naquele ciclo de sabe? Eu já tava saturada do será que é esse ambiente multinacional que eu quero? Sabe? Será que é essa vida que não, pra mim não tá fazendo sentido, que é empurrar com a barriga? Então eu me permiti uns meses ficar sem trabalho em off. Aí me surgiu essa oportunidade da produtora. E hoje eu tô bem feliz na produtora porque realmente é um ramo muito mais dinâmico. Eu tô sempre lá, vendo como que tá a produção da telenovela, a gente planeja, então eu entro em contato com coisas novas. É muito mais, vamos dizer, eu me sinto que eu não pertenço, mas que eu consigo dar o meu valor para aquilo. Você fica muito participativa, né? Exato. E a parte de criação, você consegue surgir com coisas novas, né? Exato. Agora, explica pra gente, pro pessoal de casa que tá assistindo, claro, o que são essas telenovelas. Porque a gente fala assim, a gente vai entender mais ou menos que ali é algo assim, mais ou menos assim, mas como realmente é? Explica pra gente, por favor. Então, as telenovelas, elas basicamente surgiram lá da China, né? Surgiu na plataforma do TikTok. No começo a gente também não entendia o que era, a gente só via aqueles trechos lá, a gente falava assim, nossa, que novela clichê que tá tendo aqui. Só que aí de uns anos pra cá estourou,
na China. Tipo, estourou e ele acabou meio que expandindo, tipo, tanto lá pra Índia, né? Lá pra Tailândia, do lado lá de Filipinas. E agora ele começou a se expandir para a parte ocidental. Se você for ver agora no TikTok, tanto no TikTok quanto no Instagram, a gente começa a ver essas divulgações de telenovelas produzidas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, eu acho que o investidor, né, o diretor da nossa empresa, ele trouxe esse pensamento, né, da telenovela que já tá estourada lá na China e trouxe para cá no Brasil para ver se o povo brasileiro consegue se acostumar com isso. Eu não consigo dizer realmente, tipo, se vai fazer sucesso ou não, porque é algo muito novo e as nossas telenovelas ainda estão sendo produzidas e editadas, né? Ainda não temos um produto ou uma novela já publicada, mas é algo que eu, com uma pessoa fora do ramo, eu vejo, tipo, é algo muito inovador, assim, sabe? Tem potencial. Tem potencial. Até mesmo os próprios modelos e atores que a gente contrata, né, quando eles estão lá atuando, fazendo, eles falam, nossa, é totalmente diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer. Muito dinâmico. Exato, é muito dinâmico, porque como é telenovela curta-metragem, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, a gravação, ela é longa, tipo, talvez 1 mês ou 2 meses, tipo, máximo. Normalmente a gente tem um prazo de 10 dias, assim, pra gravar, sabe? Só que a novela, ela é 1 minuto. Quando ela é postada, assim, sabe? Então é algo bem diferente. E também para entender, essas novelas são feitas com atores chineses, atores brasileiros, ou é um mix que tem os dois? E também, se ele vai sair em mandarim com legenda, como a gente pode ver na Netflix, nas séries, ou já vai vir algo dublado? Como vai ser isso? Não, as novelas a gente tem o foco de buscar por atores e atrizes brasileiras. Então, toda a novela em si, ela é adaptada, né, para o gosto brasileiro. A gente não sabe se realmente é o gosto brasileiro, como eu disse, é algo muito inovador. E a gente busca contratar atrizes e atores brasileiros, para já ter aquele jeitinho brasileiro. E praticamente vai ter legenda, né, porque algumas vezes, talvez, numa dessas falas rápidas, o público não perde, então sempre vai ter uma legendinha. Sim. E por último também a questão de esse investimento é muito alto, né? É um investimento alto. A esperança de que dê muito certo, né? Assim esperamos. Será que vai ser tipo o K-drama que estourou, porque é um gênero assim, mais de romance? Vai ser nessa linha também romance ou vai ter uma mescla de romance, ação? Tem algo já pré-definido? Nossa. Ou dá pra dar esse spoiler também, né? Dá, mas, eu espero que, tipo, bombe que nem os K-dramas. Mas elas são novelas muito clichês, né? Eu acho que vocês estão familiarizados a ver aquelas novelas de curta-metragem do TikTok. Ela é muito aquela novela... Ai, renascimento de tal pessoa. Ai, eu consigo ler o pensamento de tal pessoa. São 3 homens correndo atrás da protagonista. A protagonista, sei lá, sofreu um acidente, do nada ela, sei lá, voltou para a Idade Média. Tipo, são novelas muito assim, sabe? De curta-metragem, então, tipo, ela acaba passando muito rápido. Então não tem Então toda não aquela... é bem nem um romance, ele tem uma mistura, então não é exato. nada objetivado, né? Exato. Lá na China tá bem alta, né? Esse Nossa. negócio de voltar para passado. Pro passado, exato. Exato, mano. A gente Não, comentou não, de não. uma Volta pro série. passado, A gente comentou de uma série recentemente, chama Princesa Real, que tem essa A Princesa questão. Real. Que não volta tanto assim, volta só, tipo, acho que há um tempo atrás, antes de acontecer essas coisas, mas tá acontecendo muito, né? Sim. Tipo, os coreanos. As séries coreanas também, tá tendo aquele 18 outra vez, que é o Nossa, mesmo do 17 outra vez. Tanto é que. O pior é que a gente sabe que, tipo, são novelas que você imagina, a gente assiste. Desculpa a minha dicção. Assiste, porque a gente gosta. Na China já não tem mais essa questão de voltar ao passado, né? Porque já não é mais permitido. Mas agora, ultimamente, tá tendo muito do tipo... Ela entrando dentro do jogo, ela dentro de uma história. Nossa, saiu umas 2 ou 3 séries assim na Netflix recentemente. Foi. Exatamente, tipo, relacionado com o jogo, que você volta na Idade Média, tipo... Sim, eu acho que os que mais bombaram de uns 2 anos pra cá, um é Canlanjue, né? Canlanjue, e o outro é o Yongye Xinhe.
Acho que, pum, estourou assim. Esses estão em qual plataforma? Tem na Netflix, gente. Netflix patrocina. E pra ajudar o pessoal de casa, né? É. Qual que é a tradução desses dois? A novela que mais bombou foi... Ele tá disponível na Netflix. Foi aquele Amor entre Fada e Demônio e Jogo de Amor e Fantasia. Nossa, eu assisti esse do... Um deles é com Dila. Sim. Muito boa nossa, série, então esse assistam. bombou de uma forma lá na China. Sim. Os chineses gostam muito dessa parte de fantasia. Tanto época de dinastia e fantasia. Acho que são os que Sim. mais são feitos. Que aí o pessoal consegue voar, tem poderes. Entendeu? Então, eu acho que é uma Verdade. coisa que o povo chinês consome muito. Sim. E são bem legais também. É legal ver o pessoal Assistam, voando. pessoal, é muito legal. Assistam. Esse O Amor entre Fada e E Demônio Demônio. é muito bom, muito Nossa, bom. sério. Podem assistir. Chorei muito, chorei. E a gente aqui já levou para a parte das séries, né? Mas para finalizar a parte de trabalho, né? Voltando um pouco, a gente tinha conversado um pouco no off, que você contou um pouco pra gente sobre sua carga horária, né? Uma rotina que você tinha que era bem puxado no trabalho. Explica um pouco melhor isso pra gente. A carga horária de trabalho de um asiático, né? Na realidade lá da Ásia, ela é totalmente diferente aqui do Brasil. A gente sempre está acostumado a trabalhar às 8 horas, né? Ter aquela carga horária de 48 horas semanais. Mas lá na China, como a concorrência ela é muito alta, se você talvez perder 1 hora, meio que você já perde muita coisa, assim, na sociedade e perante o trabalho, né? Então, nas multinacionais, das experiências que eu tive, além de eu ter que cumprir com o horário do Brasil, eu tinha que cumprir com o horário, talvez, do meu departamento, que situava num outro país aqui da América Latina, e eu tinha que cumprir com o horário chinês, né? Então, tinha dias que quando eu tinha palestra, ou até mesmo reuniões com os diretores lá da China, eu fazia o meu horário do Brasil, que era das 9 até as 6, e depois das 6 eu tinha as minhas reuniões com o meu departamento, que ficava no México, e chegava em casa, aí jantava bem rapidinho, e era das 9 até as 10, começava as reuniões, e ia até as 3, 4 horas da manhã. Para no dia seguinte, às 9, estar na empresa novamente. Mas Era algo bem puxado. Final de semana também? Final de semana, porque o nosso domingo já é segunda-feira de lá. Então, domingo eu sempre recebia muita mensagem de trabalho. Muita. Então, se você quer crescer dentro de uma empresa, se você quer manter a sua posição, você tem que abrir mão de muita coisa e você tem que se adaptar àquilo. Então, do tipo, meio que foi uma coisa vinda de mim, sabe? sente que esse tempo extra que você trabalhava te adquiriu muita experiência, te ajudou muito na questão profissional? Nossa, sim, de que todas as minhas passagens por todas as empresas me ensinou muita coisa. Cada empresa tem seu ramo diferente e cada diretor que eu tive, líderes diferentes que eu tive, eles sempre acabam passando ensinamentos diferentes. Então, eu acho que cada um foi essencial para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Tirando a dificuldade, óbvio, né, que você passou, mas você acha que era um emprego que valia a pena? Porque você era uma pessoa que era bem remunerada, esse esforço todo valia a pena? Então, eu acho que a minha remuneração, ela estava de acordo com a minha experiência. Como eu acabei fazendo essa troca, né, essa migragem de ramo, então, com certeza, a minha remuneração, ela era muito mais baixa do que eu recebia na empresa anterior. Mas eu acabei aceitando isso por conta de eu ter a ciência de que eu não tinha a bagagem que eles estavam exigindo. Mas eu não perdi aquela oportunidade. E eu posso dizer que valeu a pena. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu vou para outra empresa multinacional, tudo aquilo que eu passo, eu já olho com aquela cara do tipo, vai ser solucionado. Tipo, não precisa entrar em desespero. Então, agora a gente vai sair um pouco do trabalho, né? Vamos chegar um pouco na parte de família. Você é mãe de pet, tem 2 sobrinhas. Como é essa sua relação, tanto com seus pets como com as suas sobrinhas? Olha, tipo, a relação das minhas sobrinhas, eu sou tia coruja. Eu mimo elas, mas eu não mimo da forma que a minha mãe mima. Porque a minha mãe, né, como vó, é aquela coisa do tipo, não pode brigar com elas, não pode, não sei o quê. Já eu sou do tipo, dou presente. Eu sou aquela tia ausente, mas
dou presente, eu mimo, tipo, com as coisas que elas querem. O consolo é o presente. Exato. Exato. E a avó tem disso, né? O que brigou com você, É. não briga com as crianças. Exato. O que ela fez Sim, comigo, sim. ela não faz com as crianças. E eu já sou muito do tipo, se elas fazem coisa errada, eu já dou aquele olhar, sabe? Já chamo atenção. Aí eu sou impedida pela minha mãe, porque a minha mãe, né, sendo neta, minha mãe impede. Não pode, você não pode ser assim com as suas sobrinhas. É bem assim. Em relação aos meus pets, aí eu já mimo os meus pets, porque eu sou mãe. Eu tenho um cachorro e eu tenho 2 gatos. Porém, os meus amigos, toda vez que vão viajar, não sei o que, sempre deixam os gatos deles ou os pets deles na minha casa. Então, a minha casa é basicamente, tipo, uma escola. Caramba. E qual a raça do cachorro? Ele é um show-show. Chuchu? Show-show. Nossa, Chuchu é bravo? Pior que ele não é. Pior que não é. Mas, assim, é da fama da raça. Que nem Rottweiler, Pitbull, Pincher. Pinscher. Pinscher é o quê? 70% tremor. Não, 70% bravura e 30% tremor. Uma coisa assim. O Show, ele em si, ele é muito territorialista. Isso eu não posso negar. Quando ele te olha como alfa, os olhos dele sempre vai ser pra você. E pelo fato do Show ser uma raça que talvez aqui no Brasil a gente ainda não tenha muito conhecimento dele, muitas das pessoas acabam criando ele como um cachorro fundo de quintal. E é aí que quebra. Porque se você cria ele naquele espaço fechado, o conhecimento dele vai se estagnar e vai se fechar naquele espaço. Então, de repente, se uma criança, uma pessoa desconhecida que não faz parte da família dele, invade aquele espaço, o Xoxô é o tipo de cachorro que não avisa que vai atacar. Ele ataca. Então, por isso que todo mundo acaba falando, nossa, Xoxô é bravo. Por conta disso, porque ele não avisa. Mas o meu em si, desde o momento que eu peguei ele, nunca abriu boca pra ninguém. Tipo, depois eu mostro a foto pra vocês. Ele tem aquela cara de cachorro que você faz tudo com ele, ele não faz nada com você. Então, receber visita, essas coisas. Não tem nenhum problema. Até porque em casa eu tenho um gato. E ele é protetor dos gatos. Do tipo, o gato dá um esporrinho assim, dá um nele por cima. Ele deixa, os gatos comem a ração dele, ele fica atrás protegendo eles. Então ele é muito amigável. Você pegou o Chuchu desde filhotinho, né? Na verdade, não. Eu adotei ele. Ele veio pra mim com 2 anos, se eu não me engano. Nossa, já era grande já, então. Ele já era grande. Hoje em dia, esse ano ele faz 10 anos. Caramba, já é quase um idoso, né? E eu já Ele tô vivia ficando até preocupada. Então, a média para cachorro grande é de 12 a 14. Por isso que eu tô começando a ficar preocupada. Você começa a contar já, sabe? Porque dos 2 até os 9 ano passado, tipo, o tempo passou muito rápido. Você nem começa, tipo, você nem percebe. Nossa, já passou tantos anos. Aí quando ele chega nos 10, você fala assim, putz, mano, quanto mais resta? Aí eu tento evitar de pensar nessas coisas. Nós sabemos que os pais orientais não gostam muito de animal de estimação, né? Sim. E sua mãe, como que recebeu assim? Minha mãe, ela sempre, tipo, excluiu essa questão dos animais, né? Mas quem deu o primeiro passo a me dar o primeiro animal foi ela. Eu acho que depois disso ela começou a aceitar. Aí hoje em dia, como eu moro sozinha, eu já tenho mais liberdade de ter os meus próprios animais sem ter, tipo, ela colocando a mão. Então, basicamente, o meu cachorro... Quando eu peguei o meu cachorro, o Xoxô, foi o primeiro cachorro grande que eu tive na vida. Então, pra ela foi um choque. Nossa, muito grande, ainda é um Xoxô, não sei o que. Então, no começo, ela também não aceitou muito bem por conta desse medo, né? Mas hoje em dia, ela já passou um tempo com ele. Nossa, ela ama. Ela só não gosta muito de gato. Obrigado. Mas seu pai também recebeu de boa. Então, aí voltando, o meu pai não vive com a gente. Pelo fato dele não ter se acostumado com a vida, nos meus 8, 9 anos ele voltou pra China e de lá ficou. Então, as suas sobrinhas não chegaram a conhecer seu pai? Ou... Então, ele não chegou a participar do nascimento delas, né? Pelo fato dele viver lá na China. Mas, vira e volta, minha irmã leva elas pra viajar lá na China, então ele acaba, tipo, tendo esse relacionamento com elas. Então, nós sabemos que nossos pais são tradicionais, né? Sua irmã casou com oriental, chinês ou brasileiro? Então, como eu citei anteriormente, o ex-noivo da minha irmã era um japonês. Então, os meus pais não aceitaram muito bem. Tipo, quando a minha irmã apresentou ele pra família, né? Eu lembro que o meu pai até saiu com uma faca na mão, tipo, ele é japonês, não entra aqui dentro de casa. Mas hoje em dia, minha irmã, ela é casada com um chinês. É bem engraçado.
Aí, deu pra ver, porque como tem aquela história toda, né? Por isso que nossos pais não iam Exato. aceitar. Mas agora é passado, né? Agora já passou. O pior é que quando os meus pais aceitaram ele, amaram ele, eles terminaram. A minha mãe foi a que chorou mais. Aí eu até zoei na cara dela. Falei assim, ué, não era você que não aceitava estrangeiro? Ah, agora quem tá chorando é você. E agora, e você? Eu tive um relacionamento de 7 anos. Também foi com um chinês, né? E é engraçado que a minha família, pelo fato de eu sempre ser muito abrasileirada quando eu era pequena, a minha família sempre achou que depois que eu crescesse, eu ia, tipo, procurar, né, era um parceiro, tipo, um namorado brasileiro. E do nada, do Neida, apareci com um chinês, assim. Então, pra eles, de primeira, foi um choque e falaram assim, nossa, graças a Deus, né, tipo, é um chinês. E daí eu conheci ele com 19 e a gente permaneceu com um relacionamento por 7 anos. Acho que o término foi recente, há uns 2 anos atrás. Foi um relacionamento que eu cresci bastante, aprendi bastante. E agora, no momento, você tá namorando. Sim, eu estou num relacionamento novo e dessa vez não é com um chinês, é com um brasileiro. Aí você vê essa diferença cultural assim? Nossa, a diferença cultural, ela é muito, muito, muito grande. Eu acho que vocês devem estar mais familiarizados do que eu, porque o meu relacionamento é bem recente. Mas a diferença, ela é enorme. Muito enorme. Dá alguns exemplos pra gente? Eu acho que, assim, só do processo, né? Uma coisa bem básica. No relacionamento asiático, quando um menino se interessa por uma menina, tem aquele processo dele correr atrás. Então, quando ele corre atrás, na perspectiva asiática, a gente, ele leva pra jantar, tem um date, dá presente, até conseguir ganhar o coração da menina. Tem esse processo. Aí sim, a menina sai com ele, não sei o quê, depois de um tempo, né, nesses encontros, talvez ele se declara, tem esse processo de se declarar. Aí, depois de declarar, a menina decide se ficar, tipo, se aceita ou não, aí tem um namoro, né? Já no relacionamento com o brasileiro, eu senti que as coisas são muito mais intensas, né? Tipo, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o tipo, com ele, as coisas fluíram muito mais rápidas, fluíram muito mais, de forma mais leve, né? Porque do meu relacionamento antigo, eu acho que eu também era muito nova. Então as coisas eram muito estranhas, tudo era a primeira vez. E com ele, do meu relacionamento atual, ele se chama Igor, gente. Ele é muito mais carinhoso, sabe? Muito mais carinhoso do que um chinês. Ele é muito mais atencioso, muito mais carinhoso. Que também é um choque cultural pra mim, né? E ele faz coisas que eu não espero que ele faça, que no meu relacionamento antigo não tinha. Então é algo bem novo, é bem recente também. Como a gente também falou da questão da linguagem de amor, né? De repente, Exato. o dele é ser mais carinhoso, mais presente, mais atencioso. De repente, com o seu relacionamento fosse mais presente, Tipo levar dorama. nos lugares. Será que é mais ou menos isso? O meu antigo, ele meio que demonstrava com coisas bem simples, com gestos, né? Que antes eu falava que é shijie, tá, Tom? Shijie, são detalhes, os pequenos detalhes que acabou me comovendo. E acho que agora, por eu ser mais velha, né, do tipo, o atual, ele realmente, como você disse, nossa, me leva pros lugares, né, e ele sempre aparece com coisas inusitadas que do tipo, eu não espero que ele faça, porque, né, talvez na minha percepção Você não estava acostumada. eu não tô acostumada, exato, que no meu relacionamento antigo, como eu disse, ele nunca fez, né, que a gente também não espera. E foi realmente muito rápido, a gente já fez, na verdade, 2 meses, a gente tá caminhando pelo 3º mês, e eu acabei apresentando ele pra minha mãe, né, que eu já conheci a família dele. E como que foi? Da minha mãe ter conhecido ele? Uhum. Assim, a gente, no feriado da Páscoa, eu ia levar ele pra jantar
em casa, né? Então eu ia apresentar ele assim do Neida de surpresa pra família. E eu só falei lá no grupo: olha, só preparem um par de hashi e um prato a mais, que é bem típico da gente falar assim: ó, prepara só um hashi e um prato a mais. Aí a minha irmã já se tocou e falou assim: nossa, você vai trazer seu namorado pra apresentar pra gente? Aí eu falei assim: é. Aí eu mandei uma foto. A minha mãe já pegou essa foto, começou a espalhar pra roda inteira dela. Cheguei domingo na igreja, todos os tios e as tias estavam sabendo dele. Então, do tipo, a minha mãe não falou que aceitou, né? Também não expressou nada, só que na hora que ela viu ele, ela fez uma cara do tipo, e virou, sabe? Eu acho que ela deve ter aceitado. Eu acho. Então não chegou nem a conversar com ele. Não falou com ele. Aí até ele perguntou pra mim: e aí? Será que ela me odeia? Aí eu, não sei. É que é só um primeiro contato, né? Exato. Então, é o tempo para ela digerir, mas só de acho que ela ter publicado essa foto com o pessoal, eu acho que é uma forma de aceitação. Exato. Eu acho que também pelo fato, porque depois que eu terminei o meu relacionamento anterior, a minha mãe até falou comigo, né? E aí, você não vai mais se relacionar? E eu falei pra ela: olha, eu tô num momento que é eu e eu. O foco é o meu crescimento, a minha pessoa. E até, tipo, isso é engraçado que eu não imaginei que eu iria entrar num relacionamento novo tão rápido, né? Tipo, ele do nada surgiu, do nada aconteceu. Mas eu falo pra minha mãe, né, que eu ainda não tô naquele pensamento de entrar, tipo, talvez ter aquele pensamento já de casar, como a tradição asiática chinesa já tem, né? Do tipo, você começou a se relacionar com uma pessoa nova, você já tem aquela idade, porque eu já tô chegando nos 30. Então, será que essa pessoa não é aquela pessoa que você tem que já programar, né, a sua vida? Você tem que noivar, já casar, não sei o quê. E eu já deixo bem claro pra minha família que eu sempre me coloco em primeiro lugar, né? Bom, agora a gente já tá chegando na nossa reta final do programa, né? A gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados qual que é a meta do ano, a meta de 2025. Conta pra gente, qual que é a sua meta para 2025? Nossa, minha meta de 2025, ela não é nem um pouco objetiva, eu posso dizer, né? Como eu saí daquela minha vida rotineira, né, de multinacional, o que eu busco para 2025 é focar em mim, né, na minha energia, tipo, na minha pessoa. Eu quero aproveitar mais da minha vida antes dos 30, né? Então, 2025 eu tenho o objetivo, sei lá, de viajar mais, talvez de me relacionar mais e criar mais vínculos com as pessoas mais próximas a mim, sabe? Dedicar mais o tempo para a minha pessoa e para os meus próximos. E também de, né, ter as minhas próprias conquistas. Então, do tipo, sei lá, comprar um carro, adquirir um imóvel, sabe? Crescer mais profissionalmente, conseguir encontrar mais de si mesma, assim, sabe? Ser feliz em 2025. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Mais uma vez. A gente queria agradecer sua presença, né? Por um dia tão chuvoso você vir participar, a gente agradece muito. Eu que agradeço. E, pessoal, continue acompanhando a gente vai sempre tentar trazer mais novidades para vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E siga a Su também. Quer deixar? O meu arroba é meio difícil, mas é @_su.w_. Eu sou meio low profile, mas se quiserem me seguir. Então é isso, família. Obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima, Tchau. família.